1º de outubro, 38 anos acreditando numa mentira. João capítulo 5, de 1 em diante. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jaziam uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Está entre colchetes essa parte. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Fecha parênteses. Ou seja, fecha colchete. Ou seja, isso é apenas uma tradição deles, era uma mentira. Isso não acontecia. Era só um fake news ali. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o seu leito, pôs-se a andar. E aquele dia era dia de sábado. 38 anos acreditando numa mentira. Ali era o depósito de água. Era como uma fonte de água, tinha 5 pavilhões, reservas de água para a cidade. E numa emergência de guerra, alguma coisa, aquilo ali era uma segurança. Mas surgiu a conversa ali, essa conversa foi passando para cá, para lá, e ficou popular essa conversa. De que o enfermo que pulasse na água, quando a água era agitada por um anjo que descia do céu, então essa pessoa ia ser curada. Mas somente ia ser curada o primeiro. Imagine se isso é algo que Deus faria com os enfermos, brincar com os enfermos. Vou fazer um joguete aqui. Vocês se viram aí, se você quiser matar um outro, tudo bem, mas quem for mais esperto, mais forte, mais rápido, vai ganhar uma benção, senão não vai ganhar. Deus jamais faria isso, é uma mentira. Se acreditava nisso, tanto é que está entre colchetes ali, quando João relata. Significa que não está esse texto em todas as cópias da Bíblia, apenas em algumas. Era uma tradição deles ali. E ali tinha muitos enfermos, cegos, paralíticos, mancos, surdos, pessoas com problemas mentais, tinha de todo jeito ali, estava lotado, era uma multidão de pessoas que estavam ali. E todo mundo, todos eles ali, de olho naquela água, para ver se mexia, se o anjo descia ali. E então, tinha esse paralítico que estava lá no chão do primeiro andar. Tinha gente até no 5º andar lá. E ele não estava vendo nem o que estava acontecendo. Se pessoas eram curadas mesmo ou não. Mas ele tinha só essa esperança. Se tem uma possibilidade, eu vou arriscar. Eu quero ser curado. A vontade de ser curado. 38 anos, paralítico. Então, ele foi lá e ficou, não se sabe quanto tempo, quantos anos ele ficou ali lamentando por não ter alguém que levasse ele lá. Ora,
se tivesse alguém para levar essa pessoa lá, também teria outras pessoas, quem sabe até alugadas pela família, dizendo, eu te dou tantos de dinheiro para você levar e jogar, vai lá na frente de todo mundo. Então aquilo ali ia virar uma bagunça, ia sair até briga, para não ter ninguém que me leve lá e jogue eu primeiro lá no tanque. Jesus viu que aquilo ali tudo era uma palhaçada, era mentira. Aquele paralítico e todos aqueles enfermos estavam ali na esperança de uma mentira. Hoje em dia temos mentiras desse jeito por aí, inventando coisas de Deus, atos que Deus jamais faria. E acreditando a Deus isso. É Deus que manda o anjo do céu para fazer essa injustiça aqui, para brincar com a gente. Então Jesus viu aquela multidão, todos querendo ser curados. Jesus curou todos? Não. Então não tem aquele negócio. Se você tiver fé, você vai ser curado. Se não tiver fé, você não vai ser curado. Você pode ter fé e nunca ser curado. Paulo tinha fé e nunca foi curado com aquele problema dos olhos que ele tinha. Jesus falou muitas vezes não a orações várias, diversas. Ali ele poderia ter curado de uma vez só todos. Ele chamar todo mundo e falou, vem todo mundo aqui. Olha aqui para mim. Todo mundo, onde você está aí? Olha aqui para mim. O que vocês querem? Todo mundo ia falar, queremos ser curados. E Jesus dizia, pronto, todos estão curados. Pode ir embora, está todo mundo curado. Não ia ficar ninguém ali. Se realmente obedecesse e cresce nas palavras de Jesus. Mas Jesus não trabalha dessa forma. Jesus, então, foi até um indivíduo. Jesus conhece o coração daquela pessoa. Ele estava 38 anos acreditando numa mentira, mas era uma pessoa que estava procurando a verdade. Enquanto ele estava vendo a injustiça que estava acontecendo ali, ele pôde meditar muito sobre a vida, sobre Deus, e a amargura de não ter alguém que pudesse ajudá-lo. Ninguém ajudava ele. Agora apareceu alguém que quer ajudar. Como que você reage quando você se sente nessa situação? Ninguém quer te ajudar, nunca ninguém te ajudou. A família deve ter deixado essa pessoa lá e nem eles mesmos vinham ver o que estava acontecendo. Viviam de esmolas. Vai saber a situação que ele estava vivendo ali? Mas alguém chega perto dele e com voz de amor diz, o que você quer? O que você quer? Você quer ser curado? Ele disse, eu quero ser curado, mas por mais esforço que eu faço, eu não consigo chegar lá. Ninguém me ajuda. Talvez até esperando que Jesus o levasse, mas Jesus fez algo melhor. Você não precisa dessa água. Eu sou a água da vida. Você não precisa fazer esse sacrifício de subir lá. Você não aguenta nem andar. Como você vai subir? E outra coisa, quanta gente tem aí esperando alguém que também o leve? Jesus também não discutiu com ele sobre a crença dele, se era verdade ou mentira aquilo. Isso não ia importar agora. Jesus simplesmente disse, levanta-te, toma seu leito e anda. Jesus falou com tanta autoridade que aquele paralítico sentiu, pelas palavras de Jesus, sentiu que seus nervos
foram reavivados, que seus ossos foram endireitados. Ele sentiu vida dentro de si. Ele sentiu que estava curado. E ele deu um pulo, deu um salto e ficou em pé, olhando firmemente para Jesus. Ficou em pé. Jesus havia falado simplesmente: toma seu leito e anda. Ora, ele ficou em pé, pegou o leito dele. Imagina a alegria que ele tinha. Nem perguntou o nome de Jesus, nada. Ele virou as costas e saiu gritando e pulando. Imagino que todos os enfermos ficaram abismados de ver alguém foi curado sem entrar na água. O que está acontecendo? Qual é a explicação? Mas Jesus não se fala mais nada do que aconteceu. Mais tarde, até perguntaram para eles, os judeus, os fariseus: espera um pouquinho, nós conhecemos você, você era aleijado, o que aconteceu? Um homem me curou, mandou eu levantar e andar, e eu estou andando. Pera, por que você está carregando esse leito esse leito aí? É uma carga que você está carregando. Sim, estou carregando. Mas hoje é dia de sábado, não pode carregar isso. Eram tradições dos fariseus que tinham inventado isso. Não tem nada a ver com o sábado. É lícito fazer o bem aos sábados. Jesus não está em nenhum lugar da Bíblia está escrito que você não pode levar alguma coisa no sábado. Ele tinha acabado de ser curado. Pegou aquele leito que ele estava ali e foi embora. Qual que é o problema? Na concepção dos fariseus, ele estava pecando. Mas na concepção de Jesus, quem estava pecando eram os fariseus. Que em vez de dar glória a Deus, porque no sábado Deus deu vida, deu alegria, deu esperança, deu satisfação para aquele homem, ele estava preocupado com uma tradição que eles mesmos tinham inventado. Jesus veio para corrigir os fariseus e dizer: eu tenho autoridade para dizer o que pode e o que não pode no sábado. Não são vocês. Porque eu sou o dono do sábado. Eu fiz o sábado lá no 7º dia da criação. Eu não fiz o sábado para os judeus, eu não fiz o sábado para o Moisés, eu fiz o sábado para a humanidade. Mas eles viam a tradição maior do que a misericórdia. Um grande erro. Primeiro, que tradição não substitui as doutrinas bíblicas. Segundo, que sem misericórdia ninguém entrará no reino de Deus. Eles estavam muito longe da verdade. E aquele homem então foi correndo e sabe o que ele fez? Ele foi lá no templo agradecer. Ele foi na igreja agradecer. Ele não sabia quem tinha curado ele, mas ele queria agradecer a Deus. E lá ele encontrou, Jesus também foi no templo. Jesus ia orar na igreja. E Jesus ali na igreja viu ele ali e falou: vem cá, foi eu que te curei. Sim, mas o Senhor me curou, mas qual é o seu nome? E Jesus disse para ele qual que é o nome dele. E ele deve ter agradecido a Jesus, deve ter abraçado Jesus. E imagine a alegria daquele homem. E Jesus disse: atenta no que eu vou falar para você. Não peques mais, para não te acontecer algo pior. Hoje, em algumas religiões, se fala o seguinte: você tem doença? Você nasceu aleijado? Você nasceu cego, surdo?
com problema mental, é por causa de algum pecado que você fez ou sua família fez. Jesus não estava querendo fazer isso. Em alguns casos, doenças vêm de pecados cometidos. Por exemplo, a doença venérea, um problema de vício em crack, essa coisa que deixa a mente problemática, um câncer de pulmão que vem pelo cigarro, uma família destroçada que vem pelo adultério, pela bebida. Tem certas coisas que vêm por atitudes erradas nossas. Quando ele fala para Maria Madalena, vai e não peques mais, você já está perdoado, mas vai e não peques mais, ou seja, não vai para o adultério de novo. Você foi para o adultério, o que você ganhou? Você ganhou 7 demônios dentro de você? E um conceito horrível, queriam te matar? Eu te salvei, vai, mas não peca mais, senão fica pior. É isso que ele queria dizer para esse paralítico. Provavelmente era um problema de pecado, e até dele poderia ser. Não são todos os casos que são assim, mas nesse caso poderia ser, porque ele disse, vai, não peques mais. Se ele disse, vai, não peques mais, por quê? A origem daquele problema que ele tinha veio de alguma atitude pecaminosa. Mas nem todas são assim. Não podemos generalizar. Então vai e não peques para não acontecer coisa pior. Ele entendeu. Mas hoje em dia, algumas pessoas interpretam errado. E acham que todas as doenças é porque a pessoa é culpada daquilo lá. Ela pecou, ela fez uma coisa errada e Deus está castigando ela. Tudo errado. Deus não castiga ninguém, nem quem está pecando, nem que doenças que vêm por nossa própria negligência. Deus não é Deus culpado disso. É o resultado, é a consequência, é a causa e o efeito. Então, esse homem saiu dali feliz, porque agora sabia quem que tinha curado. E falou então para os fariseus. Olha, fariseus, agora eu descobri quem que é que me curou. Foi Jesus. Jesus, o filho de Maria, onde os irmãos dele moram aqui, e de Nazaré, ele me curou. Levanta-te e anda. E veio um poder irresistível, maravilhoso e me curou. Mas foi ele que mandou você andar com essas coisas no sábado? Sim. Qual que é o problema? E daquele momento em diante eles começaram a ver Jesus com outros olhos, os fariseus. Queriam matá-lo. Porque na concepção deles, Jesus estava transgredindo o sábado. Jesus não estava transgredindo o sábado. Eles achavam isso. Sabe, às vezes as coisas são tão complicadas, sabe por quê? Porque nós complicamos. Jesus é muito claro em todas as coisas. Esse milagre do tanque de Betesda não exigiu do homem fé nenhuma. Jesus falou, você tem que ter fé. Mas a fé brotou por aquelas palavras que entrou dentro de um coração preparado para aquilo. A semente caiu em terra boa e frutificou. Deixe isso acontecer com você. Vamos deixar acontecer conosco também.